aconteceu, poderia ter acontecido no teu carro. Se fosse no teu carro, tu não gostaria que eles ajudassem a pagar? Sim. É o justo? É. Você pegou o carro emprestado de alguém, bateu em alguma coisa, você vai devolver a chave e vai dizer: ô, desculpa aí, irmão. Não é desculpa aí, irmão, tem que consertar. O cara entregou inteiro, tem que devolver inteiro. O carro está na tua mão, roubaram o carro, você tem que pagar o carro. Questão de justiça. Sim ou não, irmão? Se não tivesse saído do carro, ele tinha roubado. Exatamente. A gente tem que ter esse senso de justiça. O avarento, ele não está nem aí. Ele só quer usar, abusar. Ele é um utilitarista. Ele gosta de usar as pessoas. Os fins justificam os meios. O cara que dá dinheiro emprestado além dos juros, ele é avarento também? Ou ele entra na usura? É usura e avareza, as duas coisas. Sim, isso é fora do mercado, tá? Cobram juros exagerados, fora do mercado. Se for dentro do mercado, juro de poupança, juro básico que é a taxa Selic, no caso do Brasil, aí tudo bem, é a média coisa, tá? Que se faz. Agora, se for um parente próximo, um irmão em Cristo, a Bíblia diz que se você tiver condição de emprestar, empreste dentro da sua condição financeira, sem juros, entre irmãos, entre pessoas próximas, familiares, de preferência não cobre juros. É o que a Bíblia ensina, tá? Dentro da sua condição. Nunca dê para os outros aquilo que vai destruir você. Deus não pede isso de você. E outra coisa, nunca dê para alguém que você sabe que faz mau uso dos recursos que você confiou a ele. É um mau gestor, já é nó cego, já é uma pessoa que gosta de aloprar com os outros. Aí tu tem que ter sabedoria, daí você tem que ser bom gestor dos recursos. Quando a gente cai numa dessas, não sabe quem Deus achou que você era de boa. Aí você precisa lidar com o teu coração, no sentido de entregar essa situação para o Senhor, orar, para que Deus dê condição daquela pessoa ter recursos para te pagar, liberar o teu coração no sentido de não guardar ódio, ressentimento, mágoa, amargura, nesse sentido. E claro, se a pessoa não tem condição, não tem estrutura, não tem como te pagar, às vezes você vai ter que liberar isso do teu coração. Não foi ao contrário. Hã? Foi ao contrário. Eu fiz uma filmagem. Certo. E geralmente a gente não entrega a crua, né? Certo. E ele é genro de pastor. Certo. E a mulher do pastor chegou lá em casa e falou assim, né? Meu marido estava lá e falou assim: olha, eu queria pegar aquela filmagem crua, vocês não têm para me ver, sabe? Assim, sabe? E ele confiou e entregou. E ela processou e nós temos que pagar 14 mil. Meu Deus. E 14 mil pagar. Deixa que Deus vai cobrar dele. Você entrega essa situação para o Senhor. Deus é o teu justo juiz. Você fez o trabalho, ele ainda foi injusto com você, né? Passou a perna e ainda te processou. Pode deixar, isso aí Deus vai tratar. O dinheiro que ele está recebendo de você é um dinheiro maldito, não o seu dinheiro. Quando cai na mão dele, com base em injustiça, se torna um dinheiro maldito, amaldiçoado. E depois ele ficou sabendo. Ele não vai parar na mão dele, vai ser um dinheiro amaldiçoado, vai dar uma dinheiro réia, com certeza. Gostei dessa palavra. Conheço alguns que têm esse problema crônico. Vamos lá, gente. Avareza, medo paralisante de passar necessidades. Tem gente que tem isso aqui. Medo paralisante de passar necessidade. Isso aqui acontece aquilo que tu falou, geralmente, foi tu, né? Que geralmente pessoas que tiveram traumas na infância, na adolescência, que sofreram muito, bancarrotas a nível de família. Tá? Eu mesmo já sofri isso aqui, de sofrer bastante e tem que me policiar muito, porque eu já passei várias situações assim na minha família. Né? Meu pai, um dos defeitos que ele tem até hoje é essa questão de como lida com o dinheiro. Isso na infância trouxe uma série de sequelas na minha vida. Claro que eu não tenho isso aqui, medo paralisante de passar necessidade, mas assim, existem ansiedades que tentam assolar o meu coração com base nisso aqui. E eu preciso vigiar, eu preciso lembrar que o justo viverá pela fé. Eu tenho isso aí também. Agora sim, sim, às vezes é trauma de infância. No meu caso é trauma de infância.
Eu tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo de ser mandado embora. Eu tenho esses medos que tentam assolar o meu coração. Né? Eu tenho medo de fazer com que os meus filhos passem necessidade, porque eu passei por isso na infância. Eu tenho esse medo. Pelo menos 3 vezes. Então isso é terrível, isso é traumatizante. É traumatizante. Mas em Deus pode ser resolvido através da cura interior, da ministração, do entendimento, da quebra desses sofismas e fortaleza na nossa mente. Amém? Fala. Eu tenho esse medo aí que você falou aí, que assim, nessa questão eu trabalho por conta, então eu sempre fico naquela assim, eu tenho que segurar o menino que tá, porque eu não sei o que vai ser lá na frente, tá? Só que eu não tenho essa confiança igual aí que o senhor está falando, né? Essa fé mesmo, assim. Certo. Então você pode pedir para Deus te dar essa fé, tá? E assim, tem que também ser prudente. Não está errado você guardar um pouco dos recursos, né? Eu sempre fui um cara que guardei um pouco de reserva para emergência. Ultimamente acabou minhas reservas. Fui fazer aniversário de 15 anos da minha filha, acabou com tudo. Acabou com as minhas reservas. Agora tem que viver pela fé. Esses meses eu estou vivendo pela fé, no limite. Entendeu? Mas eu sempre tive esse cuidado de ser um bom gestor. Sempre ter um dinheirinho ali, reserva, guardadinho. Não muito, tá? Nunca tive muito. Tudo que eu conquistei foi assim, devagarzinho, financiando, conquistando. Até hoje a minha casa é financiada. Coisas assim normais de qualquer uma pessoa que não é rica, né? Vai conquistando aos poucos. Fala. Eu estou agora com a morte da minha mãe, então as coisas que me aconteceu, né? Eu no começo eu fiquei assim, e agora, né? Mas o Senhor, o próprio Espírito Santo me acalmou. Sim. Eu falei assim, eu te sustento. Glória a Deus. E, olha, eu vou dizer uma coisa, assim, até um testemunho aqui. Antes, quando estavam todos em casa, minha mãe me ajudava muito financeiramente, eu pagava as contas dentro do mês. Dentro do mês eu fechava todas as minhas contas. Certo. Mas sempre com atraso dentro do mês ali. Vencia dia 8, pagava dia 12, dia 15, mas eu fechava o mês com tudo pago. Hoje, que eu estou vivendo pela fé, chega dia 10, está tudo pago. Olha que bem. E assim, por exemplo, na tua situação, coloca toda a família para ajudar. Entendeu? Por exemplo, na minha família, eu já estou preparando meus filhos para isso. Todos vocês me ajudam. Os 2 maiorzinhos já estão trabalhando. Os 2 já ganham meio salário. Giovana ganha uns 600 pila, o Manuelzinho vai ganhar mais ou menos isso. Até hoje eu nunca precisei desses recursos. Mas se um dia eu precisar, eu faltar uma coisa ou outra, a família já está gerando um recurso familiar que futuramente eles sabem, eles têm consciência disso, se necessário for, o dinheirinho que é deles pode ser que venha por uma necessidade da família. E é legal assim, eles terem o dinheirinho deles, por mais que sejam novinhos, ele tem 14 anos, meu filho, está aprendendo já de edição de vídeo e tal, está virando profissional da área. Então, a Giovana trabalha na Unipar ali, assessora as psicólogas, está crescendo profissionalmente, uma coisa bem legal. Então eu estou vendo assim, a evolução dos meus filhos nesse sentido, para numa necessidade eles ajudarem no orçamento familiar. Isso é muito importante, né? Aconteceu uma tragédia, aconteceu a falta de alguém, aquela pessoa principal que era a fonte maior de recursos da família, que no caso ali era a tua mãe, né? Além de ter esse passo de fé que tu está falando, né? Viver pela fé, é colocar todo mundo para arregaçar as mangas e ajudar no sustento da família. E não ficar 1 ou 2 se matando e o resto só sugando. Não. Está errado. Todo mundo ajuda. Está errado. Todo mundo tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Pelo menos a minha formação é essa e essa formação que eu estou dando para os meus filhos. É o que eu vejo na Bíblia. A questão do trabalho é muito séria. Né? E o Miguelzinho já está doido para trabalhar também. Entendeu? Já dá um carrinho para ele lavar, vai lá na padaria, está aqui um troquinho. Então você vai incentivando desde pequenininho as crianças a desenvolverem isso. Eu fiquei muito feliz no meu aniversário, que fizeram surpresa lá em Santa Catarina. Eu soube que os meus filhos ajudaram. Uma deu 50, outro deu 100, outro ajudou a comprar o presente, outro pagou o bolo. Olha que legal. Com o salarinho deles, eles compraram e ajudaram. Toda a família se mobilizou lá a fazer a minha festinha lá de 40 anos que eu fiz lá em Santa Catarina com a minha família. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Isso alegra o nosso coração. Tem que ser assim. Temos que ensinar o valor do trabalho aos nossos filhos.
Isso é muito importante. E gerar um orçamento familiar para as necessidades da família. Tá bom? Conhece algum avarento que é dizimista? Conhece o quê? Avarento que seja dizimista? Não. Todo avarento falha nisso. Que às vezes pode pensar. Ele dá uma desculpa para o pastor não vai ficar com dinheiro, que o pastor vai tocar o carro. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Casos de bancarrota e falência na família. Pais e avós que eram ricos e simplesmente perderam tudo. Isso aqui tem demais também, vocês sabem, né? Casos, às vezes é por causa de prostituição, às vezes é por causa de burrada financeira, às vezes é por N questões, às vezes influência demoníaca, às vezes porque ganhou aquele recurso de maneira ilícita, ganhou de maneira ilegal e ilícita, está na mão de Satanás. Satanás pega o que é dele a hora que ele quiser. E pega. Um exemplo, são esses caras aí da Lava Jato, esses caras tudo aí que ganharam bilhões, aí a casa caiu, perderam boa parte. Claro que um ou outro sempre é malandrão, esconde em algum lugar, né? Mas assim, tu vê que a casa caiu dos caras. E a vergonha, toda aquela questão ética, moral, diante dos filhos, diante da família, né? Tem uma série da Netflix chamada O Mecanismo, vocês já viram? Que fala sobre a corrupção no Brasil, sobre a Lava Jato, como é que funcionou, tudo é bem legal. E aparece muito esse lance assim, né? Daqueles caras tal, que sempre sugaram da nação, roubaram a gente, aí as polícias batendo, aquela vergonha diante dos filhos, o cara saindo algemado. Como que é O Mecanismo, que é legal. Uma série do Netflix, que fala da corrupção no Brasil. É bem legal essa série, bem bacana. Tá bom? Entenderam então? Então, quando você está analisando esse fato que nós estamos mencionando, você tem que ver isso. O que causou essa perseguição espiritual na área financeira? Se foi perdas e roubos frequentes, se são dívidas constantes, consumismo exagerado, incontinência financeira, dinheiroleia, que nós falamos, toda compulsão, né, incontrolável, e cuja base também é ou psicológica ou demoníaca. A avareza, o medo paralisante de passar necessidades, que gera ansiedade. E os casos de bancarrota e falência na família. O que é bancarrota, pastor? Bancarrota é quebradeira, quebrar financeiramente. Ah, tá. A palavra significa isso. Tá bom? É um demônio. Não é que é um demônio. É um problema crônico na área financeira. É quando a pessoa quebra financeiramente. Tá? É claro, gente, que existem algumas quebras financeiras que não é culpa sua. Existe sim. Você fez tudo direitinho, você pagava os funcionários em dia, você fazia tudo certinho. De repente saiu um plano econômico que quebrou vocês. Existe, por exemplo. Nós tivemos no Brasil aquele caso lá do plano Collor, lá que quebrou muita gente. E situações que não dependem de você. Como, por exemplo, muitas empresas quebraram quando entrou a Lava Jato e descobriu toda aquela roubalheira, e aí as grandes empreiteiras perderam as licitações das grandes obras do Brasil. Quem estava de baixo, todo mundo se lascou. Sim ou não? Às vezes o cara não era corrupto, a corrupção estava lá em cima, né? Mas a fonte secou. Às vezes acontece uma tragédia, uma catástrofe natural, e aí quebra a empresa, destrói o local. A culpa é do cara? É demônio? Não, a gente tem que ter sabedoria também e não querer demonizar tudo, tá? A gente tem que tomar esse cuidado. O crente desequilibrado, ele demoniza tudo. Tudo é o diabo, tudo é o demônio, nada é ele. O equilibrado, ele consegue distinguir se a culpa foi dele, se é uma intempérie da vida, né? Uma coisa que pode acontecer com qualquer um, uma catástrofe natural. Tipo Mariana. Entrou a lama lá, destruiu a pousada do cara toda. Não, e as terras? As terras, morreu 300 e poucas pessoas. Então, assim, são coisas que atingiram tudo e a todos. As terras também perderam, porque virou tudo uma lama contaminada. Sim, não, exatamente. Afeta toda a economia da localidade. Tanto é que estão pagando indenização até hoje, né? Milhões. Mas vamos lá, voltando aqui. Educação financeira, gente. Vamos entrar aqui rapidinho só. É importante considerar que uma das principais causas das desordens econômicas é o quê?
A má educação financeira. Olha o que ele diz, para não dizer o que, gente? Burrice. Isso aqui é a maioria dos casos, tá? Eu, como pastor, a gente vê muito isso aqui, demais. Inteligência está ligada ao planejar. Qualquer pessoa pode conquistar qualquer coisa em Deus, se planejar. Até o ímpio conquista. Imagina nós crentes. Se a gente cuidar, se a gente economizar, se a gente planejar, você pode realizar. A Bíblia fala que a gente vai construir uma casa, a gente tem que fazer o planejamento antes. Exatamente, para não passar vergonha na construção. Então, planejar é colocar a sua inteligência a seu favor. Se você gasta menos do que ganha, você vai enriquecer. É matemática, gente. Se você gasta mais do que ganha, você vai o quê? Empobrecer. É uma matemática simples e exata. A falta de planejamento nos gastos pode causar um rombo financeiro. Marcos Lemon é um dos maiores especialistas, um dos caras mais ricos dos Estados Unidos. Ele é um cara assim que pega as empresas que estão quase para quebrar. Tem um programa na televisão chamado O Sócio. Não sei se vocês já viram. É bem legal esse programa. Eu gosto de assistir. Tem um monte de dica assim, financeira, tem um monte de dica também de liderança. É maravilhoso esse programa. E ele fala isso: os números não mentem. Primeira coisa quando ele chega numa empresa, quero os números aqui. E geralmente o que essas pessoas fazem? Tentam maquiar os números. Não, eu acho que a gente fatura tanto. Fatura, então aqui. Cadê os números? Cadê o controle? Cadê? Chama o teu contador aqui. Pá. Se ele vê que nos números ali não dá para sair daquela situação, meu irmão, ele nem pega. É o que o Paulo Guedes está fazendo no Brasil. Exatamente. Levantando e o povo... É dolorido isso? Sim. Mas ou todo mundo se sacrifica, ou o país vai para a bancarrota. Vai acontecer o que aconteceu na Grécia. O país está quebrado. O que está acontecendo em Portugal, o país está quebrado. Na Espanha, 25% de desempregado. Está quebrado. Então, é um sacrifício necessário. Os números não mentem. Então, a falta de planejamento dos gastos podem causar um rombo financeiro. Vamos voltar para cá. Também a falta de estabelecer as prioridades certas podem ser o quê? Fatal. Sim, podem ser fatal. Primeiro, as dívidas e obrigações. Em segundo lugar, as necessidades. Alimentação, gasolina, etc. E depois, se for possível, o que? As vontades, os desejos. A vontade custa caro. E é um outro patamar. Ou seja, se eu puder. E com planejamento, tudo é possível. Com fé, então, tudo é possível ao que? Porque se tu tem fé e tu tem planejamento, meu irmão, você tem tudo para prosperar. Amém. Amém, irmão? Amém. Sim, pode sim. Vamos lá então. A Bíblia diz que Deus suprirá em glória todas as nossas necessidades. Você vê que aqui não é desejos, é o quê? Necessidades. Vou fazer até uma propaganda para vocês, tá? Se vocês quiserem, agora dia 31 de agosto eu vou dar um curso de finanças lá na Maranata. Tá bom? É um sábado, começa às 5 horas da tarde, vai até 10 horas da noite. São 4 palestras na área financeira. A gente vai estar ensinando os irmãos lá, se vocês quiserem participar. Eu posso dar o telefone do pastor lá para vocês se inscreverem. Tá? É bem legal. É um curso financeiro à luz da Bíblia. É um mini CRAU. A gente tem um curso de finanças na igreja, né, que é o CRAU. Só que tem gente que não consegue fazer esse curso. Então eu resumi ele em 4 lições que a gente vai ministrar no dia 31 de agosto, um sábado. Custa R$30, tá? É um material certificado, canetinha, coffee breaks, que a igreja vai ter lá. Dia 31, é um sábado. 31 de agosto. E é tudo num dia só. Das 17 às 22. Tá bom? Depois me lembre no final do telefone para vocês, do pastor, é só se inscrever lá com ele.
E o grau? Vai, tá? Passa cartão. Tá tendo grau mais? Sim, tá dando grau, só que o grau são 12 semanas. Aí eu peguei as lições principais, dei uma reduzida para 4 ministrações, para poder dar final de semana nas igrejas, né? Qual é o nome do curso? É bem legal, se chama Curso Bíblico de Finanças. Então a gente dá uma planilhazinha também para as pessoas levar para casa, se organizar financeiramente, a gente dá dica de investimento, qual é a parte de Deus, qual é a nossa parte, a diferença entre desejo e necessidade, a gente dá várias dicas assim, bem importantes, de como a Bíblia vê esse assunto. Nós estamos tratando aqui de algumas coisas, né, mas amplia bem mais, imagina, são 4 horas falando sobre finanças. Tá bom? Porque a gente só está dando uma pincelada. Beleza? Vamos voltar aqui. Então a Bíblia diz que Deus suprirá em glória todas as nossas necessidades e não todas as nossas vontades. Vocês estão vendo, gente? Desejo e vontade, Deus não prometeu mudar. É claro que existe aquele salmo que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu os desejos no nosso coração que estejam alinhados com o seu coração, o coração dele. Desejo comprar. Mas a promessa de Deus são as nossas necessidades. Como eu falei para vocês, o estilo de vida de Jesus é o estilo da simplicidade. E vocês, gente, quanto mais, né, as pessoas de mais idade aqui sabem, gente, a felicidade não está no ter muito, está nas coisas simples da vida. Vocês podem observar, às vezes gente que tem muito não tem felicidade, tem muito pepino, tem muito problema, tem muita confusão. Eu sempre falo isso para muita gente: quanto mais a coisa, maior o pepino. Tem tempo. Quanto maior o negócio, exatamente, não tem tempo para os filhos, não vai tomar um sorvete na rua, não anda de bicicleta, não sai fazer um passeio, às vezes não consegue tirar férias, aquela pressão, não consegue dormir, não tem paz. Aquilo que nós falamos no início aqui, paz e suficiência. O cara às vezes até tem dinheiro, mas não tem paz, não adianta nada. Eu vejo aí tanta gente aposentada e tem o seu salário e vai buscar mais, trabalhar mais, aquela coisa toda, então não tem tempo para nada. Exatamente. A vida dele é Loucura. dando dinheiro. Está sendo escravo de mamão. Então vamos lá, só para terminar aqui a frase: se você coloca a sua vontade antes da necessidade, vai ter o quê? É aquela pessoa que fala: ai pastor, não consigo ficar sem comprar. Vai se lascar. Vai dar um dinheiro réia. Essa palavra não vou esquecer mais. Dinheiro réia. Vai dar uma dinheiro réia. Ai pastor, quando eu comprei eu me senti bem. Se sentir bem não dura nem uma semana, gente. Quando começa os boletos para pagar, o cheque começa a cair, a tua alegria parece que vai embora. Se comprar à vista aí, Exatamente. A Bíblia ensina a comprar. A Bíblia ensina, vocês vão aprender nesse curso, que aquele que pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Se você quer ser realmente livre na tua vida, não ser escravo de nada nem de ninguém, se possível for, e é possível se você se organizar, planejar, cumprir tudo à vista. Quebra o cartão de crédito, quebra o cheque. Cheque mesmo eu já não uso faz milênio. Eu acho que faz. Mas qual que é pior? O cheque ou o cartão de crédito? Cartão de crédito é pior. Pior. É o pior de todos. Você até pode ter cartão de crédito, tá? Mas aí tem que pagar sempre o valor cheio, o valor total. Atrasou, lascou. Se ferrou. Pagou fatura mínima, começa a embolar, vira uma bola de neve e tal, papapá. Tá ferrado. Aí vai o dinheiro réia de novo. Beleza, então, gente? Vamos orar? Educação, finanças. Não vai dar. Depois a gente continua isso aqui, tá? Porque já deu horário, senão vai atrasar. Vamos lá. Então, beleza.